E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal, trazendo todas as notícias do São Paulo, time principal e também da base. Rian Francisco, menino que de ontem para hoje chocou e parou o Brasil com duas cavadinhas, levando o tricolor à final da Copinha 2025. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, meta de 20 mil inscritos, estamos quase chegando lá, se inscreve, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui atingir essa meta e já deixa a sua opinião sobre o Rian Francisco, o que você pensa desse jogador. A minha opinião trago no final. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo você sabe, eu volto, trago a minha opinião, a gente vai falar da Copinha, vai falar do Rian, vai falar do time principal, bastante coisa. Crédito, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Agora com o José Paes, que está na nossa redação. E aí, Zé, conta mais sobre esse jovem Rian Francisco. Ele já pode ser considerado como essa grande promessa do São Paulo para a temporada? Zé batia Fala, assim? Mi. Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Meu Deus, né? O Rian Francisco já tá nas graças aí do torcedor São Paulino. Até preparei uma tela pra mostrar pra vocês com alguns números interessantes desse menino que hoje ele é uma joia da base do São Paulo, mas ele já foi de uma outra base, fez o caminho inverso do Endrick. Então, tela na tela para a gente acompanhar aí comigo, diretor, por gentileza, esse jogador, o Rian Francisco, atleta de só 18 aninhos, nasceu lá em novembro de 2006. Ele que defendeu até 2019 Defendeu até 2019 o Palmeiras, isso aí, defendeu até 2019 o Palmeiras, e ele teve uma história lá com o Endrick na base do Palmeiras. Em 2006, ele nasceu em 2006, e essa geração de 2006 aí, ela é tida como uma geração do bilhão lá no Palmeiras. Então tinha o Endrick, tinha o Estevão, tinha o Luigi, o Luiz Guilherme, jogadores importantes aí que já passaram até pelo profissional do Verdão. Então ele fica até 2019 lá no Palmeiras, depois ele vai para o SCA Brasil, time lá do nosso glorioso pentacampeão, o Edmilson, e aí em 2021 depois ele sai e vem para o São Paulo. E aí começa a história dele na base do São Paulo, chegou a marcar aí já 90 gols em 98 jogos pelo São Paulo na base. Para vocês terem uma ideia, recentemente no Campeonato Paulista Sub-17, ele chegou a marcar 18 gols em 8 jogos, então já é tido como um fenômeno da base, aí muita gente comparando ele a outros jogadores importantes. Depois eu quero a opinião de vocês. Ele tem contrato com o São Paulo até 2028, então calma, torcedor São Paulino, calma, você aí que está ansioso, será que vai perder o Rian Francisco, será que não vai? Tem contrato até 2028 e uma multa rescisória gigantesca, na casa aí dos 380 milhões de reais, 60 milhões de euros. Claro, muita gente de olho nesse atleta, ele tem contrato com o São Paulo, já foi utilizado pelo Zubeldia em algumas partidas, jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto agora recentemente no Campeonato Paulista, e no ano passado, contra o Botafogo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele também foi utilizado pelo treinador argentino. Então eu quero saber de vocês aí, porque recentemente o nosso glorioso Zuba disse que o São Paulo precisaria contratar um atacante. A diretoria disse que não, que o time está bem servido, tem ali o Caleri, tem o André Silva, Luciano fazendo às vezes de atacante também, ele que inclusive foi o artilheiro do São Paulo na temporada passada com 18 gols. Então quero saber de vocês aí, Rian Francisco, que ele já tem que ir para o profissional, acredito que sim, mas eu quero saber se ele tem que ter chances, tem que ter mais chances no profissional com o técnico Luiz Zubeldia. Daqui a pouquinho, inclusive o diretor me lembra bem aqui, temos a reação lá no momento que ele dá as duas cavadinhas, o pessoal lá, os meninos de Cotia estavam assistindo o jogo lá na concentração do São Paulo e foram uma loucura. Olha a imagem aí, todo mundo saiu correndo, aquela coisa, aquela gritaria. O Luciano também foi pro Instagram, ficou maluco com a cavada aí do Rian Francisco. O próprio Arboleda também comentou num post do São Paulo lá que ele era maluco, mais maluco que ele, Arboleda, mas que era um craque de bola, que é um craque de bola o Rian Francisco. Então devolvo para vocês aí, vocês já estão emocionados com o garoto de 18 anos lá do São Paulo, minha querida Michele Janela? Daqui a pouco eu volto porque o Tricolor entra em campo amanhã contra o Guarani, jogo válido pelo Campeonato Paulista, e o Rian Francisco não pode jogar a final da Copinha, tá suspenso como vocês viram aí no VT. Será que será que o técnico do Zubeldia já vai poder utilizar, já vai utilizá-lo no jogo de amanhã? Isso é assunto para daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu falar. O William Gomes, não foi? Tava todo mundo. Pô, e esse garoto? Não, é a sensação. Fez o gol contra o Cruzeiro lá, né? Fez logo. Aí depois o menino ficou esquecido lá. Ninguém falou, mas... Tem que ter muito cuidado para lançar um jogador hoje na equipe do São Paulo. Né? Lança um jogador quando a fase estiver boa, tá ali no auge.
Aí lança ele para desequilibrar ali em certos momentos. Agora, tem que ter muita tranquilidade, muita consciência plena para colocar esse talento aí na equipe principal. Muito bom. E aí, Alex? É isso. O Paulo Sérgio falou tudo, não dá para achar que o Rian Francisco agora é o novo Careca, né? Sim. É o novo Luiz Fabiano, é o novo sei lá quem. Primeiro que o São Paulo ainda tem o Caleri lá, né, que vai ser titular esse ano, mas sim, é um jogador que precisa fazer parte do grupo de profissionais, já demonstrou qualidade para isso, então nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não pode achar que o cara já tem que ser colocado no time titular do profissional e ele vai ser a solução. E também não pode deixar esquecido, como o Paulo falou, em relação ao William Gomes. Não pode deixar no banco e não entrar nunca. Ele tem que ser preparado, lapidado, e aí depende da sabedoria do treinador para fazer isso. É a questão de preservar o atleta, né? Preservar o atleta foi o caso do Abel. Colocar, o Abel de tirar. Nossa, a gente fica tão o Abel trabalhou muito bem com o Endrick. Super joias, né? Por exemplo, o Vitor Reis, que foi embora agora. O Palmeiras com o Endrick, Vitor Reis. Com a geração do 1 bilhão. O Ficou conhecida assim agora. É o bilhão? Do bilhão? De 1 bilhão. Jogo do bilhão. Essas negociações do Palmeiras já renderam ao Palmeiras mais de R$1 bilhão. Ai, que delícia. Então. Um clássico aí, o Corinthians e São Paulo nessa final, vai ser lindo, e um detalhe, raramente você pode falar que foi um golaço num pênalti ou um frango num pênalti. É difícil você ter uma situação dessa. Agora, a gente pode falar que foram 2 golaços em pênalti. Porque o jeito que ele bateu, plasticamente, o lance fica muito bonito. Ele é a grande revelação até agora da Copinha, né? Ele não é? Talvez seja o grande nome. O grande nome que apareceu. Ele que era reserva do Endrick no Palmeiras, teve que sair do Palmeiras porque não ia ter espaço no Palmeiras, foi pro São Paulo e agora vira uma joia do São Paulo porque no Palmeiras tinha o Endrick. Mas o Endrick também no São Paulo não tinha espaço. E o Endrick saiu do São Paulo, não tinha espaço, vai pro Palmeiras. Mas o Endrick saiu mais cedo, não foi por causa do Rian. O Rian saiu por causa do Endrick. Não, mas eu tô falando. Sim, verdade. Né? Sai um de lá, outro lá. Era o grande adversário na Copa do Brasil, jogo único no Morumbi, ganhou num molde, não com cavadinha, mas numa virada épica também, uma segunda-feira à noite. E aquilo começou a criar uma conexão maior do que a habitual entre o torcedor do São Paulo e o time da Copinha, o time sub-20. Esse ano ele jogou em Jaú a primeira fase e foi passando por todo mundo, aí no mata-mata América de Natal, Juventude, Fluminense, Cruzeiro, Criciúma desse jeito e agora tem a final. O Rian Francisco, que é o mais badalado, não o único, mas é o mais badalado, porque ele tem uma capacidade de fazer gols muito especial. A capacidade de finalização dele, pode ser no pênalti, na cabeçada, no 1 contra 1 e tal, é uma capacidade diferente. Isso vem desde que ele era bebê, desde que ele foi recebido no São Paulo. Depois o Gabriel vai contar um pouco da história anterior do Rian até ele chegar ao São Paulo. Mas ele sempre foi visto como aquele jogador que fede a gol, aquela expressão que os meninos usam muito nessa época. E pela frieza das conclusões. O São Paulo, diferentemente que fez com os companheiros do Rian Francisco do Sub-17, quando ele era já a estrela do time, ele não subiu ao profissional. Ele é o centroavante do ataque, tinha o William Gomes, que está há algum tempo já, jogou até mata-mata Libertadores, e do Henrique do Carmo, que para mim é o grande perdedor dessa história toda. Ele está inscrito na Copinha, jogou a pré-temporada nos Estados Unidos, ou participou, jogou um pouquinho contra o Botafogo e não desce, ele não volta para jogar na base. Depois a gente conversa um pouco dessa situação do São Paulo com a base, que eu acho que é um outro capítulo. O São Paulo vai vender a base? Como é que está a transição para a base? O Alan Barcelos é um asterisco no meio de uma confusão que a base do São Paulo se tornou. Tudo isso a gente pode discutir. Mas em relação ao Rian, existe um cuidado maior, inclusive em relação ao contrato do Rian, né? Porque o São Paulo também, além de tudo, nos últimos anos na base, vem formando alguns e quando vai poder, talvez, vendê-los, tem contratos com multas baixas, contratos curtos, às vezes o jogador vai de graça. E o Rian renovou o contrato no ano passado, no meio do ano até 2028, com uma multa de 60 milhões de euros para fora. O empresário dele é o Fabiano, aquele mesmo que foi formado na base do São Paulo, jogou na seleção de base, foi campeão paulista, campeão do Rio de São Paulo, que é o genro do Lucha, né?
é o empresário dele que está colado nele e cuida bem da carreira dele. Então o Rian agora está em condição de talvez integrar o time profissional. Isso é uma coisa que vai ser, imagino, Tironi, que vai ser já perguntada para o Zubeldia na coletiva depois do jogo com o Guarani. Pode ganhar, perder, empatar com o Guarani. O torcedor do São Paulo hoje está mais conectado com o time da Copinha que com o time do profissional. A gente percebeu isso na semana, no São Paulo e Botafogo e no São Paulo e Criciúma, né? E está mais conectado, talvez, ele vai te fazer uma pergunta, viu, Vessone, se o Corinthians passar. Ele fez ontem na internet e vai fazer aqui no meio do programa. Talvez esteja mais conectado com a final de sábado que com o jogo de domingo, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Um de cabeça e um de sem pulo, classificou o time. Aí ele foi convocado para jogar como titular do time principal contra o Botafogo. Então ele saiu de Jaú, foi para Ribeirão. Primeira bola dele no jogo, ele chutou no travessão do jogo profissional. Não conseguiu mais andar em campo. Jogou contra o Edson, que é um zagueiro que passou pelo Bahia e Fluminense, que ele bate em qualquer pessoa. Deu uma trombada no Edson, abriu lá o supercílio, saiu. Vai jogar contra o Criciúma. Contra o Criciúma começaram... Contra o Criciúma, na verdade, ele e o Hugo, que também começou contra o Botafogo, eram dúvidas, porque os caras jogaram quase 70 minutos contra o Botafogo no dia anterior. O Hugo não aguentou, só entrou no finalzinho. Ele começou jogando. E ele não tinha condição de jogar. Física. Ele não conseguia... No jogo contra o Criciúma, antes das cavadas, aconteceram os seguintes lances. O cartão amarelo, quando ele tenta dar um voleio, o zagueiro do Criciúma abaixa, ele acerta o zagueiro do Criciúma, involuntário, ele estava tentando fazer o gol. O movimento dele estava atrasado um pouco pelo cansaço. Num lance pouco antes do pênalti, tem um cruzamento do Ferreira, estava 1-0 para o Criciúma. Ele vai ajeitar, erra, a bola bate no braço, depois sobra para o Luiz empatar, o árbitro anula, numa jogada um tanto quanto polêmica, porque não foi ele que fez o gol, a bola bate completamente involuntária aqui e seria um empate do São Paulo. No lance do pênalti, que é ele quem participa da jogada, que o jogador do Criciúma ele escora o Rian e faz assim, não fiz pênalti, a bola bate aqui na mão e amortece. E aí começam as cavadinhas, que eu acho que é uma situação muito particular de um jogador que tinha que ter, além do raciocínio, a frieza, para ter raciocínio e frieza sem a condição física, exausto, e ele no jogo ele não demonstrou, não conseguia demonstrar isso que ele demonstrou nos penais, é de fato uma coisa rara. Uma situação rara. Agora, não é só o torcedor do São Paulo, é o Lucas, é o Arboleda, é o Pablo, é o Luciano, é todo mundo falando do Rian e postando. E aí eu acho que o Zubeldia vai ter que se ater com isso, né? O Rian talvez represente uma geração que o São Paulo não tem há algum tempo e um oxigênio no time que o São Paulo pode ter a partir dessa pré-temporada, que foi feita sem o time da Copinha, com o time principal lá, quando todo mundo se falava de Oscar. Hoje se fala mais de Oscar ou se fala mais de Rian? E é curioso, porque a história do Oscar na base de São Paulo é tumultuada. Então, está tudo isso no baralho do Zubeldia. Só para esclarecer, Gabriel sabe aqui, o Vessone mais ainda, porque o Vessone é especialista em PhD em Copinha. Depois a gente vai falar do Hendrick, que jogou com o Rian e quebrou o tabu do Palmeiras na Copinha. Quando um time da Copinha acaba a participação e o Rian não vai jogar a final, normalmente todo mundo entra de folga, porque os caras não têm férias. Então, o cara que está esperando o Rian sem condição física nenhuma, jogando contra o Corinthians no domingo pelo mais todo, ele não vai ter isso. Os caras precisam dar uma respirada. É só para acalmar um pouco a galera, mas só vai se falar de Rian até domingo, mesmo ele não estando em campo, hein? No sábado, aí é uma outra situação, acho que o árbitro talvez tenha sido um pouco rigoroso, mas já faz parte. O regulamento é esdrúxulo, até em Copa do Mundo já teve isso, né? O Bala, que não jogou a final da Copa do Mundo contra o Brasil, pelo segundo cartão amarelo, em 2002. Mas ele, de fato, hoje não é só do time da Copinha, do time do São Paulo, é o
xodó da torcida do São Paulo, no momento como o Tironi cunhou aqui a pouco. Muito bem, a galera já está mandando mensagem aqui. O Paulo Vargas fala: estou encantado com o São Paulo, que vitória incrível, muito justa. Não vou perder mais nenhum jogo do São Paulo. Não sei se ele é São Paulino, mas ele está super empolgado aqui. E o Paulo Mancini está reclamando, falando que esse programa é fraco porque vocês, como sempre, quando é para o São Paulo, escondem que não foi pênalti. Olha, eu tenho uma questão filosófica contra o primeiro pênalti. Eu acho que é ridículo o cara estar de costa, a bola bater nele e ser pênalti, mas é a regra. E o segundo foi um chute na cara, para mim foi indiscutível. É que ele pega na bola antes, né? Mas eu achei que os dois acabaram sendo, né? Na regra de hoje. É pênalti mas VAR, o primeiro né? Exato. Mas... Eu acho que o VAR, aliás, a federação coloca tanto o VAR quanto o árbitro do quadro principal do Paulistão, né? E tinha VAR agora, não tem VAR a copinha toda. Até a mudança para Araraquara, que acabou a energia, mas era para ter a possibilidade de um estádio com a capacidade de ter as câmeras do VAR. O árbitro do jogo era o árbitro de Corinthians e Velo Clube, do Paulistão. E o Furlan, que é o do VAR, é um dos caras mais experientes do quadro, era o quarto árbitro de São Paulo e Botafogo. Então, era uma turma mais rodada, né? Eu acho que o VAR do primeiro pênalti, ele castiga o jogador do Criciúma que não quis jogar, só escorou, e não foi pênalti, mas ele só escorou. Mas ao fazer isso, eu achei... Deu brecha, né? Ele deu brecha. Não, sim, mas a minha questão é filosófica. Eu acho que assim, nós mais somos... ou menos a história da furada do Rian. Bateu na mão dele. O cara quis bater? Não bateu. Mas é que tá... Se você espremer a regra, acho que o único lance irregular foi a anulação do gol do São Paulo. Espremer a regra. Agora, o que a gente sabe também, os três somos PhDs nisso, é que a arbitragem da Copinha, normalmente, quando vai pender para um lado, é para o time de São Paulo, né? A gente sabe, o Criciúma ficou revoltado, tal, não sei o quê, 49, 50 tal. Enfim, tem essa circunstância toda, além das cavadas. Vessa, você que sempre observa esse tipo de coisa, né? Tudo bem que o Rio Francisco vinha jogando bem e tudo mais, mas é daqueles 5 minutos que às vezes muda a vida, da história do cara, né? O cara vai lá, duas cavadinhas, faz o gol, o São Paulo vai pra final, sei lá o que vai acontecer daqui pra frente, mas o assunto hoje é isso aí. Muda, né? Eu cheguei a ver hoje montagem até do filme do Tom Hanks, lá, o Resgate do Soldado Ryan. Aí fizeram montagem com o menino. Acho que o Hernanes e o França trocando uma ideia na rede social, chamando ele de gelado. Aí, Hernandes, nasceu onde? Na Finlândia, porque ele tá muito frio e tal. Então ele vai ter... A ver como o garoto também vai absorver tudo isso, né? É sempre uma preocupação. Esse lance, para mim, tirar o garoto de uma final fazendo o que ele fez no campeonato, eu acho uma aberração. Isso daí deveria estar no regulamento. Amarelo não tira o cara para a final. E ele fica maior isso ainda, porque ele é o destaque do time, mete 2 gols na semifinal. É para a própria competição mesmo. No sábado, a ausência dele é meio maluquice, né? O melhor do time, o astro do time está fora porque tomou um amarelo. Então, isso daí talvez possa ser repensado, né? Se o lance do Neymar na Liga dos Campeões, que bate na mão dele, ele faz o gol, fez a FIFA mudar a regra, que agora o atacante bateu na mão, por que isso daí que vai acontecer com ele no sábado não possa mudar o regulamento na próxima edição da Copinha? Amarelo não vai suspender para decisão, o vermelho obviamente sim, mas o amarelo não. Até porque são 2, né? Não são 3. E são vários mata-matas na Copinha, né? Não então, assim, você acúmulo de 2 cartões amarelos, você tirar da decisão. E também não é por uma indisciplina, né? O cara foi dar um voleio, o outro abaixou. Um dos jogadores mais regulares do Corinthians é o lateral direito, o Caipira. Não joga hoje, tomou o segundo amarelo também. Então, até aí tudo bem, semifinal. Mas eu acho que pra final eu acho realmente muito complicado esse tipo de coisa. O São Paulo, para mim, diante do torcedor no sábado, porque para quem não sabe, seja Grêmio, seja Corinthians, só terá torcedor de São Paulo, para mim já é o favorito. Eu mantenho o que eu falo nos clássicos com torcida única, para mim sempre é quem está com o torcedor, porque você muda muito, né? Ambiente, muda a arbitragem, condiciona muito o ambiente do estádio. Eu acho que para mim o São Paulo é o favorito, seja contra Corinthians, contra Grêmio. Mesmo sem o Rio Francisco. Mesmo sem ele, porque esses meninos, eu estava falando com um cara de base, ele falou, cara,
A gente joga com 50 pessoas nos assistindo, 100 pessoas, às vezes só as famílias. Quando você vai jogar com 15 mil, vai jogar com 20, 25 mil São Paulinos no sábado, esse tipo de coisa faz muita diferença. Então, o Cruzeiro lá entrou na Neoquímica Arena no ano passado, tinha 45 mil pessoas na final da Copinha. Não é normal para os meninos jogarem, é sempre um ambiente muito diferente. Então, São Paulo, para mim, é o favorito. E agora, eu acho que a preocupação é a cabeça. Assim. O menino certamente está elevado a uma situação que ele talvez não estava preparado. Ou, se estiver preparado, ele vai ter que ser ajudado também e orientado ainda mais, porque a partir de agora começa. É a fornecedora de material esportivo, é não sei o quê, aí no direct já recebe uma mensagem ali. Então, é tomar cuidado agora, porque talento, acho que está claro que ele tem. E só para terminar, quando saiu o segundo pênalti, eu juro que me veio na cabeça. Será que ele cava de novo? Juro. Você achou que ele ia Só cavar? que em um segundo falou, não, ele não vai cair, ele não é louco, né? Aí eu morri a história na minha cabeça. Mas eu é mais fácil cavar o segundo, né, do que o primeiro. Então, mas eu desencanei. Pois é, eu Veio na minha mente, mas eu desencano rápido, porque eu falei, ele não vai ser maluco. E ele foi maluco. Porque na cabeça do goleiro, o goleiro fala, ele não vai cavar de novo. Pra mim, Aí o goleiro não vai até o esperar. batedor. O goleiro Então, não vai esperar. Cara. É o O goleiro não o cara esperar de pra qualquer bater. jeito. É eu bom acho. pensamento. Esse Então trocar esse é um bom ponto, né, cara? Eu acho que na cabeça do goleiro, sobretudo, assim... Ele não vai fazer de Ele não vai fazer de novo. Exato. Né? E aí, acho que ele tem E ao contrário do Na verdade, primeiro, o goleiro foi pro canto que era mais provável que ele fizesse, né? O cara dá uma cavadinha, na outra ele mete no canto. O goleiro foi pro canto. Eu achei até que o goleiro ia no cruzado, porque ele é canhoto. É. Aí eu falei, o goleiro agora não vai cavar, eu acho que o goleiro vai bater mais forte cruzado e o goleiro não. Só E que ele já tinha batido, aí é que tá, ele já tinha batido o pênalti que classificou o time contra o Fluminense na última cobrança, foi 5-4 nas cobranças, e ele bateu forte, ele meteu, foi o último pênalti, bateu forte não, bateu com categoria, ele tem uma capacidade de finalização, mas ele bateu sem cavada, bateu aberto, e acho que no canto que o goleiro do Criciúma pulou, né, nas duas vezes. Então acho que o goleiro do Criciúma observou a copinha até ali e foi no canto que ele tinha batido. E aí ele cavou. eu só vejo Uma um personalidade cenário. absurda. Eu só vejo um cenário pro goleiro e ficar. Se ele tivesse margem, ele não tinha margem. O que eu quero dizer? Tá 2-0 pro Criciúma, ele tomou a cavadinha no primeiro. Ele tem a margem, eu vou esperar esse cara. Eu espero. Como ele não tinha margem, era o gol da derrota dele, ele não arriscou. Verdade. Comente aí a sua opinião, deixe aí o seu comentário sobre Rian Francisco, não só sobre a atuação dele ontem, mas sobre o jogador. E pra quem não viu, tem muita gente que... Hoje eu tava dando uma zapeada e vendo notícias do São Paulo, e fui assistir Jovem Pan e os comentários do Flávio Prado sobre o Zubeldia e sobre a base do São Paulo. E ele falando que o Zubeldia não dá oportunidade à molecada da base, não dá isso, não dá aquilo. Sabe, tem comentaristas que tem um trabalho muito fácil, que é falar merda e ganhar dinheiro. Cara, eu acho que deve ser o melhor trabalho do mundo. Porque pra quem não viu e quem tem essa mesma ideia, eu recomendo, aqui no canal eu vou deixar no card no final do vídeo, a entrevista do Zubeldia ao canal da ESPN, no programa Bola da Vez. Ele fala 10, 15 minutos exclusivamente sobre a base. Uma das frases muito interessantes que ele fala é que se ao final do ciclo dele ele não tiver revelado um número X de atletas, ele considera o trabalho dele ruim. Mas algo que ele falou que é o que eu penso e o que a diretoria do São Paulo pensa é: quando você tem o trabalho e o processo de revelar jogadores, esse processo é muito delicado, porque se você queima etapas, os jogadores eles podem se tornar, em caso de fracasso, jogadores como Lucas Fernandes, como o Toró, sabe? Sabe, esses jogadores que ficaram aqui, se perderam, como o Wellington, lembra do Wellington, um volante? Como o Luan. Podem virar esse tipo de jogador. Se você tem um processo razoável, os jogadores se tornam jogadores como o Rodrigo Nestor, como o Igor Gomes, como o Marquinhos. Jogadores ok, né? Comuns. Porque aqui,
cá entre nós, o Rodrigo Nestor deu o título da Copa do Brasil pra gente, ok? O Igor Gomes tá jogando no Atlético Mineiro, o Marquinhos tá aqui no Fluminense, mas não são jogadores a nível que se tornaram o que o Lucas Moura se tornou, o que o Casemiro se tornou. Por mais que criticado, hoje o Antony tá lá na Europa, já jogou por muito tempo no Ajax, muito tempo no Manchester, agora, se eu não me engano, foi pro Betis, sabe? O próprio David Neres, não sei onde é que tá, mas jogou por muito tempo lá no Ajax também. Então, são jogadores que tiveram um sucesso. Tem um sucesso, o que é o próprio Beraldo, passou pelo processo e hoje tá lá no PSG. E tem jogadores que superam isso, né? O Kaká superou, o Luiz Fabiano superou. Acho que até o Casemiro entrou nessa leva de jogadores que superaram. O próprio Militão, que hoje é o que é. Então, se você queima etapas, você pode correr o risco de fazer esses jogadores não serem o que eles poderiam ser. Vocês acham que o Rodrigo Nestor não poderia ser mais do que ele é hoje? Talvez o Igor Gomes. Esses jogadores, eles queimaram etapas, porque eles entraram quando o São Paulo estava numa pindaíba. Se eu não me engano, a estreia deles foi com o Mancini lá atrás, num jogo na Neoquímica Arena. Sabe, esses caras queimaram etapas. O Zubeldia, o último jogador que não queimou etapas foi o Beraldo. Passou por todas as etapas ainda com o Rogério Ceni. E se tornou o que se tornou. Passou pelas mãos do Rogério, depois pela mão do Dorival. Acho que nem chegou a jogar com o Zubeldia. E se tornou o que se tornou. Um zagueiro de seleção brasileira. Não está vivendo um bom momento, mas é alguém estabelecido que não deve voltar da Europa. E o Zubeldia falou isso. E prova disso é o William Gomes. Todo mundo pediu o William Gomes, e o William Gomes começou a jogar bem. Contra o Botafogo, claramente ele sentiu, porque era uma responsabilidade muito grande. E tudo bem. A grande questão é que ele sentir, isso não é que queima a carreira do jogador com a torcida. Porque a torcida vai sempre apoiar o cara. A questão é aqui, ó, o mental do moleque desse. Uma coisa é um moleque jogar mal num jogo de base. Uma coisa é um menino jogar mal na copinha. O próprio Pablo Maia, se eu não me engano, errou em copinha. Outra coisa é o moleque errar, sentir o jogo no Morumbi com 50, 60 mil pessoas. Pro moleque tirar isso da cabeça é difícil. E o Zubeldia falou isso. Um jogo mal, uma escolha mal tomada do treinador para com o jogador pode estragar um jogador. Pode estragar a carreira do jogador aqui. Não é fisicamente, é aqui, na mente do cara. Então, o Zubeldia, ele explicou isso, que esses processos têm que ser feitos de forma correta. E não é só sair jogando o moleque da base de qualquer jeito no time principal. Você tem que colocar o moleque num jogo fácil, num jogo misto, num jogo que tá tudo bem, você tem que poupar os jogadores, você coloca. Não é no arroxo, não é no aperto. E o Rian Francisco, ele já demonstrou ter personalidade, ao contrário do Patrick. O Patrick é um jogador que não tem personalidade. O Wellington é um jogador que, com todo respeito, tá na Premier League, mas ele tá no Criciúma da Premier League. O Wellington foi pra Europa em busca de dinheiro e não de ganho esportivo. Porque você jogar no Criciúma da Premier League não é nenhuma vantagem esportiva. Ele vai tomar cacete, todo jogo ele vai lá tomando cacete, perdendo de 2, de 3, de 4, de 2, de 3, de 4. É diferente de você ser titular do time do São Paulo. Então, o Patrick, eu acho que dificilmente vai evoluir e ser algo muito melhor do que é, ou vai ser um jogador melhor que o Wellington. Outro jogador, o Pablo Maia. O Pablo Maia, pra mim, ele não vai mais pra Europa pela idade. Eu acho que ele já tem mais de 22 anos, eu tenho até que dar uma olhada aqui. E principalmente porque o Pablo Maia, ele tem vários pontos positivos. Ele é um jogador muito físico, ele é um jogador ótimo no bote, se impõe fisicamente, é forte, é rápido, tem um tiro de longa distância, um tiro de média distância, é um jogador inteligente taticamente, mas ele tem um defeito que para a Europa não compensa, que é a saída de bola. Todo mundo aqui sabe que o Barolo e vários outros torcedores do São Paulo sabem que o que mais incomoda no Pablo Maia é dominar e tocar para trás, dominar e tocar para trás, dominar e tocar para trás, tocar para o lado. E a Europa não quer esse tipo de jogador. A Europa prefere um jogador que toca para frente e marque mal,
porque lá eles te ensinam a marcar, do que um jogador que marque bem, mas só toque para trás. Então, o Pablo Maia, para mim, ele vai ser um jogador acima de Igor Gomes, acima de Nestor, lógico. Eu acho que ele pode até chegar, quem sabe, jogar numa liga periférica, talvez, ali na Espanha, Portugal, sabe? Mas eu não acho que ele vá para... Todo mundo falava o Pablo Maia tem o estilo da Premier League. Eu não acho que ele vai jogar na Premier League. Pela idade dele, por exemplo, o próprio Scarpa foi jogar na Premier League, se não me engano, no Nottingham Forest, e não vingou. Então, o Zubeldia, ele tem esse cuidado. Você que não assistiu, assista a entrevista dele ao Bola da Vez. Vou deixar no card aqui no final do vídeo. É muito interessante ver o que o Zubeldia pensa dos moleques e o processo que ele leva, que ele quer fazer essa molecada passar para virarem grandes jogadores. Não é só para revelar jogador, é para revelar e criar grandes jogadores. Esse Rian, ele tem tudo para ser um grande jogador, por tudo que ele vem fazendo na base. Porém, ele ainda tem que mostrar no profissional. Uma coisa é você jogar pra caramba na base, outra coisa é você jogar no profissional. Então, tem que ir colocando os moleques aos poucos. Ele vai aprender. Ele é muito franzino pro futebol de adulto, né? O futebol profissional. Ele ainda vai apanhar um pouco, ainda vai sofrer um pouco. A gente viu no jogo agora contra o Botafogo, ele sofrendo um pouco também pelo cansaço, mas muito pelo forte físico. Tem que ganhar um pouco mais de massa muscular. Mas pra mim, principalmente pela estatura, não é um moleque tão alto. E a gente sabe que biologicamente os homens crescem 18, 19 anos ali, acabou, não cresce mais. Não acho que ele pode ser o centroavantão. Acho que ele pode ser ali mais ou menos o que o Gabriel Jesus é. Um falso 9, um 9 mais móvel, né, um cara, acho que como o Luiz Fabiano era quando jovem, né, aquele atacante mais móvel e não aquele moleque, aquele centroavantão de área que só joga dentro da área. Na copinha ele faz muito isso, ele joga dentro da área, mas também joga fora da área, cria jogadas, faz tabela, aponta onde ele é muito inteligente. Então ele tem tudo para ser um grande jogador, mas tem que passar pelos processos corretos para não ser o que Igor Gomes virou, para o que o Marquinhos virou, um jogador para jogar no Fluminense, o Toró, o Luan, o Lisieiro e tantos outros jogadores se tornaram. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!